No back de hoje a gente vai falar sobre um possível modelo de sociedade mais à frente aí, né? Com um reboot, né? Ou uma reinicialização do sistema. Talvez aí algumas pessoas achem que, né, que beira a conspiração, mas a gente está pegando alguns indícios de uma jornalista muito competente, chama Whitney Webb, com dois Bs, né? E e depois você pode ir atrás, se você quiser, ler mais sobre ela, ouvir podcast, tem vários delas. Os argumentos são bem sólidos, é uma jornalista que tem muito arcabouço, né? Ela não pega de achismos, né? Ela pega de indícios, de repassagem de dinheiro no mundo, formas que existe dentro dos Estados Unidos. Hoje ela mora na América do Sul e ela fala isso, né? Que existe uma forma de se dialogar que a CIA lá atrás aprendeu com a máfia, né? Quando a máfia atuava nos Estados Unidos, a lidar dessa forma em questões internacionais e locais, né? Até o jeito de se lidar com espiões, jeito de se infiltrar em governos e outras coisas mais. E aí, essa sinergia assim, ela foi formada a princípio por grupos elitistas, né? Grupos que não eram eleitos pelo povo, né? Gente da elite, e isso é notório. Qualquer documentário que você vai ver, ele vai ver os primeiros nomes, são pessoas que eram abastadas, né? De um certo bairro de Washington, que todo mundo coabitava o mesmo espaço, né? E ali rolava jantares que eles conversavam sobre o futuro da nação deles, sem que o povo tivesse envolvido, sem e algumas pessoas eleitas pelo povo ali no meio, mas assim, eles usando como fantoche. Já estava rolando lá atrás, né? Na época que a CIA foi é, fortalecida, depois de haver a tentativa, inclusive, uma das coisas que falam que o JK sofreu, que ele sofreu e se foi muito em função disso. Ele queria terminar com a CIA. Muita gente falava isso. Era um plano dele. Que a CIA estava. Os tentáculos estavam chegando em todas as áreas possíveis, do governo, do Congresso, né? E ele não queria que esse poder se perpetuasse. E logo, logicamente, muita gente acredita, e aí entra num campo, a gente falou que não vai, mas eu não vou também pegar por esse caminho. Pode ser, entendeu? Um dos motivos aí que tem ocasionado isso, esse término precoce da vida dele, né? E vamos voltando ao tópico anterior, ela falou assim, com esse mundo se desenhando da forma que tá, e aí a gente pode pegar aqui já começando essa discussão. A dívida mundial hoje, se você pegar os cinco primeiros, né, todos passam do trilhão, né? Países grandes como Estados Unidos com 22 trilhões, Reino Unido entre 8 e 9, França de 5 a 6 trilhões, Alemanha de 5 a 6 trilhões também, Holanda de 4 a 5 trilhões, aí você vê Luxemburgo, Japão, Itália, Espanha, países que têm endividamento alto, que dificilmente a gente vai ver eles conseguirem pagar essa dívida, né? Para passar por cima dessa dívida com o que eles têm hoje a fornecer. Muito dessa dívida está crescendo, inclusive. A gente está entrando num mundo altamente endividado, a nível estatal, e em determinados lugares, como a Coreia do Sul e como alguns países, né? Acho que talvez também a gente pense nos Estados Unidos, as pessoas não têm, né, dinheiro guardado propriamente dito, né? Muitas vivem de paycheck em paycheck ou de salário de olerite em olerite, né? O salário só abrange, e nem isso abrange muitas vezes o custo de vida das pessoas. Você está entrando num mundo altamente endividado e possivelmente generalizado. As pessoas estão em posição vulnerável e à mercê do quê? Do próprio sistema fazer o que quiser com elas, né? Estando nessas posições, né, de não poder decidir a maior parte das coisas. E aí a Whitney, né, que é jornalista, estava falando isso. Se configura uma sociedade propícia para se criar uma solução de reinicialização do modelo econômico atual. Se todo mundo está endividado, ninguém consegue pagar e está muito endividado, talvez a solução seja na canetada, você reestruturar, mas essa reestruturação não viria a custo zero. A gente está criando uma sociedade de controle grande, com inteligência artificial, com algoritmo e tal, e aí tudo entraria nesse sistema, e ela fala que é um sistema que seria centralizado, ia controlar desde o que a gente tem das relações econômicas humanas, relações humanas e recursos naturais. Você iria monetizar em cima de lagos, árvores, recursos naturais, tudo ia ser um grande balcão de negócios dentro dessa plataforma e algoritmo, né? Inclusive a inteligência artificial avançada que ia controlar tudo. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas a inteligência está avançando cada vez mais rápida, né? Mas aumentando os tentáculos. E aí de acordo com palavras dela, né? Para garantir que os peões nunca mais se levantassem contra os ricos. Ela fala que a guerra não é esquerda e direita. A guerra é nós contra eles, o 1%. Pessoal que tem muita grana que quer fechar o escopo em cima para não ter mais alternativa do povo sair e ser domado de vez. Não ter mais alternativa de sair do sistema de controle geral, né? Não vou continuar, porque senão eu vou falar aqui a pauta inteira. Depois eu falo outras coisas. O que que você acha, Silão, dessa ideia? É muito longe do que você pensa aí de sociedade? Pode acontecer, pode não acontecer. De dar um start new game aí no mundo financeiro? Um novo acordo, né? Um novo acordão econômico, né? Mundial.
Ah, cara, eu não duvido que aconteça, porque eles são os donos da regra, né? Quando a gente começou a discutir, você começou a explicar o tópico, né? Me veio à mente aquela. É o desfecho, né? Para quem não assistiu aí, sinto muito, já tem muito tempo já que saiu. A grande aposta, né? O Big Short, que é o personagem lá do Steve Carell, sustenta a marra até o fim e foi: não, 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 dessa vez não, eu não vou ceder, eu tenho que ferrar com os bancos, eles fizeram essa cagada, eles vão pagar. E segurou, 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 até que não deu mais. Ele falou, putz, consegui. Aí ele pega um jornal na mão e fala, né? O governo negocia financiamento para salvar os bancos, né? Não tem como ganhar desses caras. Então, vocês estão chegando numa dívida aí que é impagável, a cifra aqui que a gente viu na. A gente pode deixar o link aí na descrição para quem quiser ver depois, né? Dos endividamentos dos países. Os top 3 ali, pelo menos, é impagável, cara. Não tem como você pagar. Talvez os Estados Unidos deve mais dinheiro do que talvez tenha dinheiro no mundo, por exemplo. É um absurdo que eles devem, né? Eu não duvido que um dia, né, desse falar. Então, até a gente falou, talvez venha uma construção de narrativa, assim, ó, isso aqui só dá problema, isso aqui gera conflito, gera ansiedade. Talvez um modo de pacificação vamos todo mundo começar de novo, né? Agora a questão é de que zero que eles vão começar, né? Porque o que se chama mais rico não vai querer voltar para o mesmo status do que os outros, né? É, é difícil imaginar algo que nunca aconteceu, né? O sistema econômico mundial, aonde que, isso que eu falo, não seriam mais, as nações estão sendo descartadas, né? Vamos pensar no seguinte sentido. Se a guerra não é mais esquerda-direita, não é contra nações, vira a massa ou o povo contra 1% tal, esse tipo de decisão teria que ser o quê? Os países estão endividados e estão na mão dos ricos. Então eles não vão ter poder de barganha para chegar e negociar no mesmo nível, entendeu? Essa dívida está em tal escala. Como vocês não estão mais em posição, a solução que a gente tem é essa. E se vocês não fizerem, vocês vão ter que pagar o que vocês estão aí com endividamento geral. Porque Uhum. vocês estão na nossa mão, seja por incentivos fiscais, seja por alinhavamento político, né? E aí o que você falou, que é bem interessante a gente falar do Big Short, é o seguinte: pouca gente lembra disso, ou sabe, né? O cara que estava, eu não vou falar o nome do banco, ele foi ministro da economia do país e ou seja, ele tinha entre aspas, ele tinha que passar por outras decisões, mas por baixo dos panos, meio que assinou um cheque em branco para uma empresa privada. Ou seja, houve esse conflito de interesse, a gente já teve esse próprio conflito no governo anterior, não vou nem falar, né, do senhor que foi lá e tinha reservas, né, próprias dele, pessoais, atreladas a dólar no paraíso fiscal, e estava mexendo com a flutuação do câmbio interna, para ele conseguir enriquecer na outra ponta, brincando com o câmbio, né? Mais ou menos isso, ou seja, deu a zica, quebrou em 2008. O cara assinou um cheque em branco do dinheiro do contribuinte para uma empresa privada, não empresa, banco. Então estamos falando de dinheiro do povo, custeado pelo povo para dar, enquanto o povo está precisando, educação, saúde e tal. Pegaram o dinheiro e deram na mão de um banco, porque se o banco quebrasse, o país viria abaixo. Então, o coração e o mais importante hoje de uma sociedade capitalista é o banco. Como que se o Pessoas. banco quebrasse e como que o mundo viria abaixo? Não tem sentido. O mundo deles viria abaixo, né? E aí o problema é o seguinte: as pessoas, né? A gente até já conversou sobre isso. Quanto tempo seria necessário para as pessoas se desvencilharem desse sistema que a gente tem atual? Se não tivesse banco no meio do caminho, as pessoas estão habituadas a esse controle, né? E esse controle central. E aí é um outro problema. As pessoas reféns de pessoas ricas, porque esses banqueiros muitas vezes estão por trás dos panos, através de empresas como a BlackRock, que a gente já viu no passado, né? Que estão detendo, têm uma participação em empresas no mundo inteiro. Pessoas com endividamento em relação a esses bancos, países com endividamento em relação a esses bancos. Todo mundo está com o rabo preso, todo mundo não, grande parte das pessoas, né? E nações com o rabo preso com eles, você vê que fecha as pontas, entendeu? Se eles quiserem dar um reset, quem é que vai se opor de fato? Pessoas avulsas vão se opor, mas quem toma as decisões estão na mão deles, né? É isso que a jornalista quis dizer em linhas gerais, e que se isso acontecesse, ia ter uma sociedade de controle que não seria só isso, existiria uma nova forma, inclusive, que está sendo introduzida aos poucos, né? Inclusive com algoritmos
inteligência artificial, uma internet amplamente controlada, generalizada. Você não conseguiria entrar em um lugar sem você se identificar num. Qualquer lugar que você tivesse com a internet, seria identificado. Seja por biometria, leitura facial, o que fosse, você teria que entrar e ser identificado. Então, você teria uma internet nova, que muito ou parte dos conteúdos não estaria disponíveis, né? Você não teria essa internet livre de troca contínua orgânica que a gente tem, né? Estaria num contexto de mundo totalmente controlado e muito do que a gente gostaria de acessar, o que a gente poderia acessar aqui, seria de uma forma de libertar a mente, né? E novamente, não voltando ao discurso raso do que se tem de uma parte política. Não estamos falando da política, estamos falando de sociedade. Pobres, né? Ou classe média, você que acha que você tem uma Land Rover e não está nesse grupo. Estamos falando de gente que é bilionária, trilionária, gente que está lá em cima. Então é nós contra eles. Uma sociedade de controle que não houvesse uma internet livre como a gente. Não só seria o sistema de capital, seriam os recursos naturais, recursos humanos, e inclusive a própria internet em si seria rebutada para uma versão 2.0. Uma outra versão de internet totalmente controlada, né? E, e sem autonomia para a gente fazer as coisas, se quisesse, sem dar a nossa credencial, né? Para certas coisas. Concordo que existem crimes que sejam eliminados do processo ou reduzidos, mas não se justifica, como a NSA faz em outros lugares ou outros órgãos fora, né? Monitorar o povo 24 horas por dia e tornar esse tipo de internet, né? Um lugar muito complicado. É isso em O, linhas pro- gerais que ela estava falando, né? o problema maior aí é como que fica o povo, né? Nesse reboot financeiro aí, porque governo tá lá, sempre vai ser governo, né? Mas e o trabalhador que juntou uma grana, planeja um futuro, nesse possível cenário aí de resetar, né, a máquina pública, como é que fica o povo? Cada transação seria rastreável, teria uma inteligência artificial que regularia isso tudo. E aí, cada gasto que a Mas pessoa seria faz, transferido o valor equivalente do que o trabalhador tinha pro o, novo do- modelo? o detalhe, a gente não sabe. Isso é uma conjectura que ela falou que é uma possibilidade do que se está construindo e do que ela tem de documentação de diálogo e troca de dinheiro e formas de lidar com o poder no mundo. Desde inteligências, né, de cada um dos países e tal, e de grandes pessoas que alinhavam, né, e controlam esses governos. Ela falou que tem indícios disso que uma sociedade dessa está sendo cada vez monetizável. Ela fala disso da empresa da BlackRock, né, que ela cita, que uma das ideias do principal, que é o Think, o nome dele, né, é exatamente isso, é tornar tokenizável, né, ou através de uma plataforma de blockchain, né, internalizar todos os recursos naturais, tudo que existe no mundo está sendo controlado e monetizável, tokenizável dentro dessa plataforma, entendeu? Plataforma digital. Nada fugiria do controle, tudo estaria sob controle dessa inteligência artificial e tudo com um mecanismo de controle centralizado, né? Tudo possivelmente seria monetizável na sociedade. Inclusive as pessoas, se elas quisessem, não, talvez não fosse permitido juntar certas quantidades de dinheiro, se a pessoa fizesse parte de movimentos de insurgência, ela facilmente seria cortada da sociedade, entendeu? Ela não teria Não sei acesso ao se era sistema monetário, né? Ela não teria acesso a conseguir comprar e vender as coisas, entendeu? não sei se é intencional trazer o assunto, né, pra mesa, mas aí você lembra bastante algumas passagens proféticas, né, de texto bíblico. E o pessoal que existe discussão, né? Já veio, vai vir, tá por aí, do que seria a figura, né, do anticristo e tal. E esse tipo de cenário lembra bastante a narrativa, né? Para quem acredita e para quem não acredita, fica só a curiosidade, né? Exatamente. E aí a nossa querida aí, né? Uma hora, se a gente conseguir trocar ideia com ela, seria interessante, mas a gente só vai soltar aqui embaixo, né? O podcast que ela teve com uma outra pessoa ali, que é interessante as coisas que são levantadas. E uma delas que a gente pode pensar, eu já tenho aqui uma partezinha, né? Não é uma garantia completa, mas ela fala que ela já aguarda, desde filmes a séries que talvez pudessem ser problemáticas e polêmicas no futuro, né? Livros, músicas, tal, ela já tem um arcabouço Arquivo de pessoal também pode sumir, né? isso, e aí você apaga a história, a origem, né, de como as informações do dinheiro veio, né, ou de outras coisas, as pessoas não vão conseguir tracejar. Aí a gente volta no 1984, que fala que um povo sem história, né? Não tem como acessar a história. Imagina você ter um sistema central que tudo está sendo colocado nessa plataforma, mas as versões físicas estão sumindo. Se alguém vai lá e rebuta isso tudo e arranca, apaga a história.
E aí a pessoa não tem como achar a origem da informação lá atrás, porque a informação não vai estar mais Você é obrigado a registrada, ficar né? com a versão que é contada, né? Exato. E aí um povo que não sabe a história é um povo sem poder, sem autonomia, sem memória, né? Sem identidade, né? E a gente está vendo que está tendo, em alguns casos, né? Eu Sem percebo pensamento crítico também, né? pessoas sem pensamento crítico e sem identidade. A gente vê muito isso na sociedade, gente com crise, né? Muitas crises de identidade, de muitas coisas diferentes na sociedade. Existe um movimento que isso pode ser um problema, né? Para a sociedade futura, preparando um mundo desse, né? E a gente, novamente falando, a entrevistada ali, ela tinha, né, um pensamento, ela ainda tem, né? Porque ela fala a frase clara, né? Eles querem que os peões não se levantem nunca mais. Os peões somos nós, né? Isso é um pensamento mais atrelado ao movimento progressista, né? Do que o movimento direitista. Então, mas ela deixa claro isso. Não existe luta de direita e esquerda. Pessoas que você acha que está na direita e na esquerda, elas entram em conluio, elas trocam ideias, elas conversam entre si. São pessoas que têm poder e dinheiro na mão delas. Então é poder de quem tem e quem não tem. É isso que a guerra atual, e as pessoas não estão acordando para isso. É quem não tem e quem tem. Quem tem muito lá em cima e quem não. Do médio para baixo, entendeu? Que é a maior parte da população. Já foi dito. E está registrado isso em várias mídias, né? Que a concentração de renda tem 1%, tem o equivalente ou ainda mais, equivalente não, mais de grana do que os outros 90%, 90 e tantos por cento abaixo. Imagina isso, quanto de concentração está rolando agora. Se configura o quê? Dinheiro todo na mão de gente que tem muito, né, ou já tinha muito, e sem dinheiro e só dívida na outra ponta. Você está meio que É, escravizando, tem um escravo embaixo, a gente está virando servil de novo, né? A gente já falou do tecnofeudalismo aqui em cima, está se moldando uma sociedade tecnofeudal, né? As pessoas estão trabalhando numa plataforma e quem detém essa plataforma são ricos, poderosos, tal. E aí daqui a pouco podem estar cobrando para você utilizar aquela plataforma ou tirar você de lá. Olha, eu não gostei do jeito que você pensa, não gostei do jeito que você faz e tal, vou te tirar dessa plataforma. duas perguntas. Primeiro, o povo teria união e coragem de se rebelar? E segundo, se tivesse coragem de se rebelar e união para isso, tem chance de êxito? Um sistema de controle. Vamos pensar o seguinte: aí vamos inserir mais um fator. A gente está falando aqui porque a gente está ainda vendo um mundo que os humanos ainda fazem Porque, parte. A gente faz parte dessa sociedade ainda, né? Há pouco tempo atrás, o povo votou contra e se revoltou porque, eu não sei se era a polícia de Detroit, eu tenho que confirmar, mas eles estavam querendo robotizar a polícia ostensiva. Ou seja, já com robô cão, robô com armamento. Se você junta as pontas, a gente ainda está na transição. Nós não temos convivência com robôs ainda dentro da sociedade, né? Não tem uma sociedade totalmente inserida em que robôs dão assistência, cuidam de idosos, robôs fazem o patrulhamento, o cuidado da cidade e assim por diante. Você ainda tem o centro humano dessas áreas. Quando você tem essas pontas de gente escravizada, com alto endividamento, e ainda os serviços sendo trocados, o povo sem poder de trabalho na mão, porque o trabalho era o poder do povo, né? Não existindo mais isso, robotizando, automatizando tudo, você integra, tem um mundo que o ser humano normal não tem poder nenhum. Ele não tem poder em cima da produção do trabalho dele para é, ele trabalhar e conseguir produzir capital, comprar propriedade, não tem mais esse poder, está endividado. E ainda todas as partes centrais da sociedade controlada por robôs, por automação. É um ser humano completamente impotente num lugar desse. E sem controle da mente nem do trabalho, né? você fez exatamente o link que eu ia fazer. Toda essa corrida, né, pela automação e pela robotização de tarefas, seja justamente antecipando esse movimento, até junta com uma outra pauta que a gente fez lá atrás, de alguns super ricos preparando bunkers, né, anti-ações de motim, né, porque os caras podem estar de fato, vai soar como o pessoal das Conspiracionista. conspiração aí, mas tem conspiração que tem fundamento, cara, tem umas loucuras, mas tem coisa que é super palpável, tá? Não pode pôr tudo na mesma sacola, não. Mas esses caras devem estar tentando antecipar ou já sabendo de alguma coisa que vai causar uma comoção assim global, né? Então talvez o sinal verde para esse reboot, assim, ó, pera aí que a gente ainda não tem estrutura para contenção de ânimos, né? Então espera a hora que ficar pronto, dá o verde, pá, beleza, agora não tem como, a população não vai conseguir se rebelar contra as máquinas, né? E o E o detalhe é pior de assim. tudo é que agora o Schwarzenegger tá velho, mas não vai ter nem ele para lutar do nosso lado. Mas a gente vai ter a clonagem. Calma, que logo, logo sai a clonagem junto.
Alteração genética, outras coisas mais aí. Mas o detalhe é o seguinte, você falou perfeito em cima, tá? Exatamente o que. E é dose que a gente começa a tomar essas conclusões, porque são movimentos que estão. A gente falou sobre o cara que foi contratado por um grupo de ricos, ele não citou o nome dos caras. Nossa, o problema é que ele ia ficar em sérios problemas se ele abrisse a boca e falasse o nome dos caras, né? Mas ele falou que ele foi questionado, o que que. Um rico perguntou, o que que eu faço? Se eu tiver em contexto de fim de mundo, para os meus guardas e o pessoal que defende não se voltar contra mim num contexto desse. A única forma de não rolar isso é o quê? Se ele tiver força ostensiva robótica. Se ele tiver na porta dele robô que defenda ele e tranque o bunker dele, né? E não deixa o povo entrar, mate todo mundo que chegue perto, né? Robô não tem que comer, robô não tem que responder para ninguém, né? Robô tá ali, faz, obedece e acabou. Então, aí, ó, tá se sustentando uma solução porque o rico tá com medo do povo. Então, o que que vai ser? Vamos pegar força ostensiva de robô. Não vamos confiar no povão que pode se voltar, né, para defender a gente, né? E é isso que está se configurando. Eu, novamente, Que achei foi o que muito. aconteceu na época, né? Você falou da confiabilidade, né, da força ostensiva, né? Na Revolução de 17, Revolução Russa, quem ajudou o povo foi o próprio exército, né? O exército contra a monarquia atual, né? Então os caras entenderam, falou, pô, pera aí, o que que tá acontecendo, né? Esses cara têm um motivo justo, né? Então não é um absurdo pensar nisso. Não é a primeira vez que aconteceria, né? E o Dose, a gente pensar, nós aqui, né, que somos de uma geração que teve desde o Exterminador do Futuro, a Matrix, a outros mais aí que a gente já viu, né? A gente sempre pensa, né? Inclusive a banda Rage Against the Machine, a máquina, não é só a máquina, né? É a máquina como sistema, né? E a gente vai lá e foca muito na luta de robôs contra humanos, né? E quem é que de início mandava nesses robôs, né? A gente pensa muito isso. Ah, do nada o ser humano teve que lutar, pegar em armas e lutar contra seres robóticos. Não, a gente entende, esquece que tem entrepontos até chegar nesse ponto, né? Para haver guerra, tem que ter sido usado como ferramenta de guerra, né? O robô era um maquinário, ferramenta de guerra. Depois que ele foi utilizado como ferramenta, ele criou consciência e ele viu que o ser humano podia ser um problema ou ele não era, né, não tinha mérito em manter aquele planeta para ele, ou ele não era mais dono daquilo, se voltou contra. As máquinas em si, muitas vezes se a gente refletir para trás, né, não vamos falar que são, né, não tem culpa nenhuma, mas assim, a gente criou, a criação se voltou contra o criador. Então, no fundo, o problema é o ser humano. O ser humano, quando dá muito poder e dinheiro na mão dele, ele se volta, cria ferramentas, e depois essas ferramentas voltam e comem nós. É esse que é o detalhe que ninguém está pensando. A gente está criando e deixando isso tocar. Então, é dose a gente falar isso, né? Mas eu, na minha perspectiva, se alguém um dia na minha cidade aqui começar a virar, vamos supor, Silas, daqui uns 5, 6 anos, porque a Boston Dynamics hoje mostra os robôs dançando, né? Dando uma ceboladinha para ficar bonitinho e tal. Aí eu fecho o primeiro contrato de licitação da cidade para comprar a primeira leva de robôs cachorro, né? Que vão fazer o ostensivo junto com. Começa com os humanos trabalhando junto. O robô vai caçar, vai achar por infravermelho e tal, vai fazer o controle. Nossa, funcionou, que legal. Acho que agora a gente pode começar a inserir robô humanoide com arma na mão. Cabe ao povo aceitar ou não aceitar isso, porque você usar isso como ferramenta de guerra, você vai estar lutando robôs contra humanos em guerra. Pronto, se tiver um país usando robô e outro país usando humanos, isso é uma guerra igual? Quando começar a aparecer robôs controlando cidades, isso é legítimo e é em prol do povo de fato? O povo está sendo defendido? O crime tem que ser tratado dessa forma, entendeu? Com forças muito acima do que eles podem corresponder. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, é criminoso, tem que ir tal, etc. Que tem gente que pensa assim. Beleza, amigo, mas se uma hora você fala tanto de liberdade de expressão, não tiver de acordo com o que o robô está programado para fazer, você pode ser considerado um criminoso ali na esquina. Logo ali em seguida você pode virar criminoso. E aí você não tem Pensar como pode virar lutar. crime, né? Você que fala que não tem problema porque você não é criminoso, o jeito de agir hoje pode ser crime no futuro. E aí como é que fica? É, mas o próprio controle de redes sociais, né? Você vê um vídeo, um perfil, né? Um estereótipo de um extremo. O cara só consome vídeo de uma ordem. Esse. A outro só consome vídeo de outra. Esse. Aí você vê o seu, aí você fala, deixa eu ver um contraponto. Aí você vê um outro contraponto. Aí fala, esse cara pensa, esse cara é perigoso. Pega ele.
E a dose, isso eu já falo para algumas pessoas, né? A divisão é feita para enfraquecer as partes, enfraquecer o povo. Se o povo está dividido, é muito mais fácil de dominar, né? Divide and conquer, né? A famosa frase, né? Dividir e conquistar. Então, é mais ou menos isso que está rolando. A sociedade está debatendo coisas que não são muito úteis pensando a médio e longo prazo. Ela está largando de lado questões que são centrais, eles estão alinhavando lá. Aí daqui a pouco a solução vai ser apresentada e parte da população enganada, por isso vai aceitar, entendeu? Vai aceitar um E negócio que não pra mim, pode. essa narrativa de merda que você tem que ser produtivo 24 horas por dia, se esse coach fica publicando aí pra você acordar às 5 horas da manhã e já começar a sua agenda, não dá espaço pro povo pensar, cara. Entendeu? A maioria já tem uma rotina estressante. Aí o cara já trampa não sei quantas horas. Aí ele inventa que, não, se eu quisesse alguém na vida também, fora o meu trabalho assalariado, eu vou ter que empreender. Para empreender, eu vou ter que usar minha noite. E cara, acabou, o cara tá num ciclo infinito de dormir e trabalhar, e ele não consegue pensar mais. Exatamente. E aí o fim último disso, de você não ter capacidade de pensar, é literalmente não ter gente se insurgindo, né? Não tem insurgências, né? Pessoas não terem que trabalhar e agir em coletivo. A gente está caminhando numa sociedade que a gente já falou aqui embaixo, que é baseada em solidão, né? A gente vai colocar aqui em cima, na verdade, né? Então tem a economia da solidão hoje e tem um nicho de mercado da solidão. Produtos feitos para as pessoas que são cada vez mais solitárias, porque elas não têm mais acesso. As pessoas estão individualistas, cada um pensa no seu quadrado, ninguém mais compartilha nada, não troca ideia. Você está vivendo uma sociedade altamente dividida, politicamente, mentalmente, fisicamente. Então você está criando uma sociedade que dificilmente vai se opor se tiver uma mudança drástica. Se tiver força ostensiva, as pessoas não têm como se juntar em grupo. Como é que elas vão se juntar se elas agem e estão acostumadas a agir dessa forma? Só individual toda hora, ninguém se junta para fazer nada. Então você está vendo que não é só conspiração. As coisas estão aí na frente, você está vendo. Concentração de renda, pessoas cada vez mais individualistas, solitárias, sozinhas e morrendo sozinhas. Sistema público não aguentando porque tem muito menos gente é, nova com muita gente velha. Alto endividamento dos países. Sistemas de inteligência artificial trabalhando e empurrando narrativas para controlar todas as áreas, tirando empregos, né? Você está fazendo isso daí, uma roda girar e avançar, sem ter critério, sem ninguém pensar, só empurrando, e o povo indo junto. Você cria um mundo não regulado, se do jeito que está indo, né? Os governos são muito lentos em tomar as decisões para alterar as leis, e você cria uma configuração de sociedade totalmente disfuncional, pregada em partes que não é funcional, para um sistema facilmente controlável, que vai estar totalmente em ruínas, né? Então é isso, se você chegou até o fim desse vídeo, aparentemente você gostou, ajuda a gente aí com o seu like. Compartilhe com um amigo que você sabe que vai gostar desse bate-papo também. Seja muito bem-vindo a se inscrever no canal e estender seus comentários e sua opinião no bate-papo aí de forma educada, por gentileza.